Antes mesmo de orarmos, quero te convidar a fazer uma pausa. Respire fundo, silencie o coração. Esqueça por um instante as distrações ao seu redor e permita-se ouvir o que Deus tem a dizer a você neste momento. Há um mover do Espírito Santo acontecendo agora. Um convite à entrega, à cura e à restauração. Todos nós, em algum momento, carregamos batalhas internas que ninguém vê. Há pessoas que acordam todos os dias com um peso no peito, uma angústia que não sabem explicar. Mesmo assim, elas se levantam, se arrumam, sorriem e seguem com seus compromissos, enquanto por dentro gritam por socorro. Talvez você esteja entre essas pessoas. Talvez, antes mesmo dos seus pés tocarem o chão pela manhã, você já sinta aquela carga emocional pesada. Talvez o estresse te consuma logo ao abrir os olhos. A ansiedade pode parecer uma sombra constante ou ainda uma enfermidade física te lembre todos os dias de uma dor que não passa. E verdade é que muitos enfrentam batalhas silenciosas desde o primeiro instante do dia. E o mais difícil é que essas lutas, na maioria das vezes, ficam escondidas. Aprendemos a camuflar a dor com sorrisos treinados, com respostas rápidas como "tá tudo bem", quando por dentro tudo está desmoronando. Mas Deus vê, Ele sabe, e Ele não te abandonou. Há algo mais profundo por trás desse cansaço, por trás dessa inquietação, e hoje Ele quer tocar justamente aí. Não é o fim, é o começo da cura. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários. Fala comigo, Senhor. Dentro de nós, por trás do cansaço, da tristeza e da ansiedade, muitas vezes existe algo ainda mais profundo e silencioso: o medo. Ele se esconde nas sombras da alma, disfarçado de preocupações, de pensamentos repetitivos, de decisões adiadas. O medo raramente grita. Ele sussurra nas horas mais silenciosas que nada vai mudar, que você não vai conseguir, que está sozinho. E você começa a acreditar. O medo se infiltra devagar, como um veneno sutil. Antes que você perceba, ele já está moldando a forma como você vê a vida, o seu futuro e até a sua fé. Ele tira o foco daquilo que é eterno e te prende ao que é passageiro. Ele silencia a voz da esperança e amplia as vozes da dúvida. Faz você esquecer tudo o que Deus já fez por você, todas as vezes em que Ele foi fiel. E o medo não apenas rouba sua paz. Ele rouba sua alegria, sua clareza, sua confiança. Ele te faz olhar para os problemas como se fossem maiores que as promessas de Deus. Ele finge ser protetor, quando na verdade é um ladrão da sua coragem, da sua liberdade, da sua identidade. Mas precisamos lembrar, o medo não vem de Deus. A Bíblia é clara em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se o medo está tentando dominar o seu coração, saiba, ele não foi colocado aí por Deus. Você recebeu algo infinitamente mais forte, o Espírito Santo cheio de poder, amor e paz. Deus não te chamou para viver acorrentado, Ele te chamou para andar em liberdade. Se você crê nisso, escreva: eu escolho viver pela fé. É importante entender que o medo não é apenas uma emoção passageira. Ele é uma arma espiritual, usada para tentar paralisar sua fé e enfraquecer seu espírito. Enquanto você estiver alimentando seus pensamentos com dúvidas, o medo continuará a crescer. Mas quando você começa a nutrir sua alma com a verdade da palavra de Deus, algo poderoso começa a acontecer dentro de você. Deus não deixou você sem ferramentas. Ele te deu autoridade. A mesma autoridade que operava em Jesus está disponível para você, porque o Espírito dele habita em seu interior. O medo quer que você esqueça disso. Quer que você se sinta fraco, pequeno, incapaz. Mas a verdade é que você já está equipado para vencer essa batalha. Você não precisa aceitar o medo como parte de quem você é. Não precisa organizar sua vida ao redor dele.
Não precisa mais deixar que ele dite suas decisões, nem que ele defina os limites do que você pode ou não alcançar. Você tem o direito e o dever de confrontá-lo com a verdade. O inimigo quer que você se acostume com o medo, que o veja como algo normal. Mas o medo não é seu lar, não é seu destino e definitivamente não é a sua identidade. A verdade é que o medo mente. Ele diz que você está sozinho, mas Deus já prometeu que nunca te deixaria. Ele diz que nada vai mudar, mas o Deus que abriu o mar também pode abrir um novo caminho para você. Hoje é o dia de quebrar esse ciclo. Não aceite mais viver com esse peso. Você foi criado para voar em liberdade, não para andar acorrentado pela ansiedade ou pelo pânico. Se essa palavra encontrou espaço no seu coração, declare com fé nos comentários: o medo não tem mais lugar em mim. Quando você começa a reconhecer o medo pelo que ele realmente é, uma mentira espiritual, a sua percepção muda. Você deixa de tratá-lo como parte da sua personalidade e passa a enxergá-lo como um inimigo da sua fé. E é exatamente isso que ele é. Um opositor invisível que tenta minar sua confiança em Deus, enfraquecer sua oração e impedir você de viver plenamente o propósito para o qual foi chamado. O medo não aparece de uma vez. Ele se infiltra aos poucos, como uma névoa que embaça a visão. Um pensamento negativo aqui, uma lembrança dolorosa ali, uma notícia ruim acolá. Até que, sem perceber, você começa a enxergar tudo sob o filtro da dúvida. E quando deixamos que o medo fale mais alto do que a verdade, nossa vida espiritual começa a sofrer. Mas Deus está chamando você de volta à clareza, de volta à ousadia, de volta à verdade. E a verdade é esta: você não está sozinho nessa luta. Deus te deu acesso direto à sua presença, e a sua presença transforma tudo. Onde há luz, as trevas não permanecem. Onde há verdade, a mentira perde força. Onde há amor, o medo não pode ficar. O medo tenta calar sua voz, mas Deus quer que você se levante em autoridade. Você é filho, filha do Altíssimo. Não aceite mais viver escondido, encolhido, apagado. Há um leão dentro de você, o Espírito do Deus vivo. Comece a declarar em voz alta o que a palavra diz. Quando você fala a verdade de Deus, os céus se movem e o inferno se cala. Se você está pronto para viver em autoridade, escreva: hoje eu declaro guerra contra o medo. A fé não ignora a realidade, mas escolhe não ser dominada por ela. A fé olha para o diagnóstico, para a conta atrasada, para a solidão, para o futuro incerto, e ainda assim diz: meu Deus continua sendo fiel. Porque a fé se apoia em promessas eternas, não em circunstâncias passageiras. Você pode estar enfrentando dias difíceis, pode ter acordado hoje com o coração apertado, a mente cheia de pensamentos confusos, o corpo cansado antes mesmo do dia começar. Mas mesmo no meio dessa tempestade, existe um refúgio firme: a palavra de Deus. Ela não muda com o clima, não depende das emoções, não falha com o tempo. Quando tudo parece ruir, a palavra permanece. E ela diz que Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente equilibrada. Isso quer dizer que, mesmo em meio ao caos, você pode ter paz. Mesmo sem ver a saída, você pode ter direção. Mesmo sentindo dor, você pode ter consolo. Não se trata de fingir que está tudo bem. Trata-se de se firmar na verdade de que Deus está com você, e isso é suficiente. A fé não é a ausência de medo, é a decisão de continuar mesmo com medo. É dizer: Senhor, eu confio em Ti, mesmo tremendo. Porque quando você caminha pela fé, o medo vai enfraquecendo e a confiança vai crescendo. Se você escolhe caminhar com fé hoje, escreva nos comentários: mesmo em meio à tempestade, eu confio em Deus. O inimigo sabe que, se conseguir manter você com medo, ele consegue impedir você de avançar.
É por isso que ele lança pensamentos de insegurança, desânimo e confusão. Ele quer que você acredite que não é suficiente, que Deus não vai agir, que nada vai mudar. Mas tudo isso é mentira. E quando a mentira é exposta à luz da verdade, ela perde seu poder. A verdade é que você tem autoridade espiritual. Em Jesus, você tem direito a viver livre, a pensar com clareza, a sentir paz, mesmo no meio da guerra. Quando você declara a palavra, você ativa promessas eternas no presente, e isso muda tudo. Não se trata apenas de recitar versículos como uma fórmula mágica. Trata-se de crer, de declarar com o coração, de alinhar sua mente com o que Deus já disse. Quando você diz, Deus não me deu espírito de medo, você está rejeitando uma mentira e abraçando a verdade. Você está reposicionando seu espírito diante da batalha. E essa batalha é real, mas a vitória já foi conquistada. Jesus venceu o medo na cruz. Ele levou sobre si toda a aflição, todo o peso, toda a angústia. Ele é a sua rocha, a sua segurança, a sua base inabalável. Hoje você pode dizer basta, pode dar um passo de fé e rejeitar toda voz que tenta te paralisar. Você pode viver cheio de ousadia, porque o espírito que habita em você é maior que qualquer medo que te rodeia. Se você decide viver com coragem hoje, escreva: eu sou mais forte do que o medo, porque Deus é comigo. A luta contra o medo nem sempre é visível. Muitas vezes ela acontece em silêncio, dentro de um coração cansado que não sabe mais o que fazer. Às vezes é no escuro da noite que o medo fala mais alto, quando tudo está quieto e sua mente começa a correr com pensamentos de "e se", criando cenários que roubam sua paz antes mesmo de acontecerem. Mas há uma verdade poderosa que você precisa lembrar: você não está sozinho no escuro. O Deus que te guarda durante o dia é o mesmo que vela por você à noite. Ele não dorme, ele não se distrai, ele não te abandona nem por um segundo. E quando você chama por ele, ele responde. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa confiar em quem tem. A confiança em Deus não se baseia em entender tudo, mas em saber que Ele está cuidando de tudo. A sua paz não depende do que você vê, mas de quem você conhece. E se você conhece Jesus, então você conhece a fonte da paz verdadeira. É hora de descansar, não no sentido de desistir, mas de entregar. Entregar a Ele os seus medos, suas incertezas, suas pressões internas. Ele conhece cada pensamento escondido, cada lágrima que você enxugou rápido para ninguém ver. E Ele não te julga por sentir medo. Ele te convida a entregar esse medo a Ele. Se você quer descansar hoje nos braços do Pai, escreva nos comentários: eu entrego meus medos a Deus e descanso em sua paz. Quando você entrega seus medos a Deus, algo começa a mudar dentro de você. Não significa que os problemas desaparecem instantaneamente, mas significa que você deixa de carregá-los sozinho. Deus passa a ser seu escudo, sua fortaleza, seu alívio no meio da dor. E Ele não apenas carrega o que te pesa, Ele também te fortalece. A palavra diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esse versículo não é só bonito, é uma promessa viva, uma garantia de que, mesmo quando tudo parece desabar, você está seguro nas mãos do Todo-Poderoso. Talvez você tenha vivido por muito tempo como se estivesse à mercê da vida, reagindo ao que vem, tentando controlar o que pode. Mas hoje, Deus quer te reposicionar. Ele quer que você pare de apenas resistir e comece a avançar, com fé, com autoridade, com o Espírito dele guiando seus passos. Não se trata de ser forte por si mesmo, mas de ser fortalecido por aquele que nunca falha.
A sua coragem vem da certeza de que você não está lutando sozinho. O céu inteiro está ao seu favor quando você caminha com Cristo. E nenhum medo pode resistir à presença de Deus operando em você. Se você crê que Deus é quem te sustenta e fortalece, escreva: Deus é a minha força e nele eu confio. É importante entender que vencer o medo não é um evento único, mas um processo diário. Às vezes, a ansiedade pode tentar voltar, os pensamentos ruins podem reaparecer e o medo pode bater na porta de novo. Mas agora, você tem ferramentas poderosas para enfrentar essas situações: a oração, a palavra de Deus e a presença constante do Espírito Santo. Quando o medo vier, não o ignore nem o alimente. Encare-o com fé. Declare a verdade do Senhor sobre sua vida. Lembre-se de que você foi criado para viver em liberdade, não em cativeiro. Sua identidade em Cristo é uma armadura que não pode ser rompida pelo medo. E lembre-se, não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Deus usa irmãos e irmãs para fortalecer você, para orar ao seu lado, para caminhar junto nos momentos difíceis. A comunidade de fé é um presente divino que serve para sustentar, encorajar e lembrar que você nunca está sozinho. Cada vez que você escolhe confiar, cada vez que você decide seguir adiante apesar do medo, você fortalece sua fé e avança no propósito que Deus tem para você. Você é mais do que vencedor, porque aquele que está em você é maior do que qualquer problema que você enfrenta. Se você acredita que juntos somos mais fortes e que Deus sustenta a igreja, escreva: Juntos em fé, vencemos o medo. Para concluir, lembre-se sempre: o seu valor não está nas circunstâncias, mas no amor incondicional de Deus por você. Ele te conhece profundamente, vê cada luta e te ama mesmo nos dias em que você se sente fraco, assustado ou inseguro. A sua identidade está firmada em Cristo, que te chama pelo nome e promete nunca te abandonar. A vida pode trazer desafios e momentos de medo, mas você foi criado para ser luz em meio às trevas, coragem em meio ao medo, esperança em meio à desesperança. Deus já preparou um caminho de vitória para você, um caminho marcado por fé, amor e paz. Agora é sua vez de agir, de se levantar com a certeza de que não importa o que venha, você está amparado pelo poder de Deus. A fé não é um sentimento passageiro, é uma decisão diária de confiar, entregar e avançar, mesmo quando o medo tenta te segurar. Permita que a paz de Deus governe seu coração e sua mente. Declare com fé todos os dias: Eu não tenho espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Que essa declaração seja sua arma mais forte contra qualquer insegurança que tentar te atingir. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe aqui nos comentários. Eu escolho viver pela fé e não pelo medo.